Mukhaṁ karoti vācālam pangum langhayate girim yatkripatamaham vande paramanandamadhavam. Nesse quarto e último vídeo nesse festival de Krishna Janmashtami, nós vamos ver o último e quarto verso selecionado da Bhagavad Gita, especificamente o verso 20 do capítulo 10. Ahamatma gudakesha sarvabhutashaya sthitaha ahamadischa madhyancha bhutanamanta evacha. Shri Krishna então diz a Arjuna: Rei Gudakesha, Gudakesha é Arjuna. Aham Atma, eu sou o eu. Atma, Atma é o eu. Sarvabhuta ashayasthitaha. Então eu sou aquele eu que está presente no coração de Sarvabhuta, de todos os seres. Ele diz ainda: Aham Adhitya, eu sou o início. Madhyancha, o meio. Bhutanam antaha evacha, e também antaha é o fim, Bhutanam, de todos os seres. Então, o que é o início, o meio e o fim? Primeiro de tudo, a gente tem que entender. Então, quando a gente fala de um pote, o pote de barro. Então, o pote de barro, ele tem uma causa, ele é um objeto com o qual a gente lida. E aí, bom, mas qual é a natureza do pote de barro? E a gente vai dizer que, bom, na verdade, o pote em si mesmo, ele é uma abstração, ele é uma ilusão. Ele é um objeto real, mas ele não existe por si mesmo. O pote existe pendurado numa base, numa natureza, em algo cuja natureza é consistente, é algo que é concreto. O pote existe no barro. O barro é a natureza do pote, porque sem o barro não tem pote nenhum. Mas se eu mudar a forma do pote, eu posso mudar à vontade a forma. O barro permanece. Então, o barro é aquilo que realmente dá o sustento, é aquilo que é a natureza essencial do objeto pote. E aí, como é que surgiu o objeto pote? O objeto pote, a partir de um barro, de um punhado de barro, alguém moldou esse pote. E aí o pote tem uma existência durante um tempo. E aí depois de algum tempo ele vai se quebrar. E aí vai ser só um punhado de barro de novo. Cacos. E o pote vai-se embora. Então o pote ele tem um início. Ele tem uma duração. E ele tem um fim. Tudo no universo tem início, meio e fim. É assim que é. Tudo no universo, tudo que nasce, tudo também vai ter uma destruição, tem um fim. E o universo é totalmente feito de objetos que tem início, tem meio, tem fim. São as formas. O que Krishna fala é que, bom, mas de onde surge? O que é a natureza de todos os objetos? Da mesma forma que a gente tem que a natureza do pote de barro é o barro, Shri Krishna vai dizer: eu sou a natureza essencial de tudo o que existe no universo. Então, se antes só tinha barro, e aí a partir do barro alguém colocou o pote, moldou o pote, a gente tem que dizer: o barro é a causa, é a origem do pote. O pote, então, tem início a partir do barro. Do barro veio o pote. E aí, agora que existe pote? Bom, mas o pote existe sustentado no barro. Porque sozinho o pote não existe. Então, o barro é o meio. Porque o pote existe sustentado no barro. A verdade do pote é nada além de barro. E depois, quando quebra e o pote vai embora, o que a gente diz? Para onde foi o pote? A gente vai ter que dizer: o pote se dissolveu. No quê? No próprio barro. Porque depois só sobrou barro. Então, quando a gente diz que o pote surge do barro e se dissolve no barro, na verdade, ele era barro antes. Era só barro antes. E depois que ele se dissolve, é só barro também. Só que no intervalo, enquanto ele existe como pote, o que ele é? Ele também é só barro. Então dá a entender, dá a impressão de que o pote surge do barro e depois ele retorna para o barro. Mas na verdade não é que ele retorne para o barro, ele nunca saiu do barro e ele nunca vai entrar no barro. Porque na verdade ele sempre foi só barro. Era barro antes de existir como pote, é barro durante a existência de pote
e vai ser barro depois da dissolução do pote também. Tudo que existe é barro. Barro é a natureza essencial do pote. O barro é o início, é o meio e é o fim do pote. Então, qual é a origem dos seres? Quem sou eu? Essa que é a grande pergunta. Qual é a minha natureza? Quem sou eu? A gente se entende como sendo o corpo, que é perecível, que tem um início e que tem um fim também. Portanto, se eu sou o corpo, eu tenho um início, eu tenho um meio e eu tenho um fim. E, portanto, o que eu digo? Eu morro. Eu morro, eu sou mortal, aí eu temo a morte. Porque o meu corpo vai desaparecer e se ele vai desaparecer, eu vou desaparecer. Bom, eu me identifico com o meu corpo, eu sofro. Eu me identifico com a minha mente, que muda o tempo todo também. E aí também tem início, tem meio, tem fim. E aí, portanto, mortal. E sendo mortal, eu sofro, eu tenho medo, pânico da morte. A limitação no tempo, no espaço e na forma existem para as formas. Se eu me identifico como sendo esse corpo, essa mente, esse indivíduo com essa personalidade, então eu sou limitado. Porque tem início, tem meio, tem fim. Mas quem é realmente o eu? Quem sou eu fundamentalmente? Eu, estando acordado, eu sei que eu estou presente. Quando eu vou dormir, eu continuo presente, mas a minha visão é diferente. Porque quando eu vou dormir, os meus sentidos apagam e adormecem. E aí o que acontece? Eu tenho um universo de sonho na minha mente. Ainda assim eu estou presente. Chega uma hora do sono em que até a mente apaga e ela adormece. E o meu sonho, bom, deixa de ter sonho. É a hora do sono profundo, em que não tem nem sonho. E aí se diz que não tem nada e você dormiu muito bem. E aí no dia seguinte perguntam para você, mas como é que você dormiu muito bem? Como é que você sabe que você dormiu bem? Não, foi ótimo, eu dormi muito bem. Eu relaxei muito bem, eu descansei. Foi ótimo, eu estava em paz. Mas por quê? Porque não tinha nada. Não tinha problema, não tinha estresse, não tinha nada para me perturbar. Literalmente não tinha nada. Era um grande vazio. Como é que você sabe que era um vazio? Eu estava lá, eu presenciei o vazio. Ora, se você estava lá, então não era um vazio. Quem é o eu? A gente acha que é o corpo e a mente, mas até na ausência do corpo e da mente, eu estou presente, testemunhando a ausência de todas as coisas, testemunhando a ausência do corpo, da mente. Quem é esse eu que está sempre presente? O corpo muda o tempo todo e eu continuo o mesmo. A minha mente muda o tempo todo, eu continuo ali presente. A minha personalidade muda muitas vezes e eu continuo presente. Eu sei que eu existo. Quem é esse eu que existe? É um eu que existe além do corpo, um eu que existe além da mente. Esse eu é consciência, é pura consciência. Pura consciência significa dizer, não é a consciência mental simplesmente, que acorda e apaga, acorda e adormece. Não é a consciência dos meus sentidos, que são diferentes, a visão, a audição, são formas diferentes. Eu sou essa consciência, esse que está presente no olho, presente no ouvido, presente na mente, presente no meu corpo. Essa consciência que é pura existência, que não nasce e que não morre. Quem é esse? Shri Krishna fala. Aham Atma. Esse sou eu. Presente no coração de todos os seres. O mesmo Atma, o mesmo eu, que é a consciência. A consciência é uma única, porque a diferença entre as pessoas, entre os seres, existem devido à forma. O corpo é diferente, a mente é diferente, a personalidade é diferente. Mas eu não sou nem o corpo, nem a mente, nem a personalidade. Então, o outro, na verdade, sou eu também. Por quê? Porque eu consigo reconhecer, além das diferenças individuais, que sim, as diferenças individuais definem o que é o indivíduo. Os indivíduos são diferentes, os seres são diferentes, mas a diferença é quanto à forma. Eu sou aquele que está além da forma. Eu sou aquele que não tem início, nem meio, nem fim, mas que é o início, o meio e o fim de todas as coisas. Esse é Krishna, é isso que o Krishna fala. Eu sou a causa de todos os seres. Todos os seres são só eu e se manifestam na forma do indivíduo. E aí, durante a existência de indivíduo, sou só eu também. Eles que não sabem, devido à ignorância e à confusão, eles sofrem. Mas, na verdade, sou só eu. E no fim, quando a pessoa morre, ela volta para mim. Na verdade, não volta. Ela sempre fui eu, Krishna.
Krishna é esse que é a verdade. Está sentado no coração de todos os seres como? Na forma de Aham, na forma de Atma, na forma do eu. Esse eu que é livre de limitação, que precisa ser descoberto. Essa é a base do universo inteirinho. É como o barro dos potes. Krishna é essa existência de todos os seres, essa consciência de todos os seres do universo inteirinho. Tudo que existe é só Krishna. O universo inteiro é manifestação de Krishna. Eu mesmo sou só manifestação de Krishna. Krishna é essa consciência que precisa então ser descoberta como sendo livre de limitação, como sendo a minha própria natureza hoje. Quando eu entendo dessa maneira, o que eu consigo perceber? Krishna, na verdade, não é alguém em algum lugar. Krishna sou eu mesmo. A minha natureza é Krishna. E, portanto, que sofrimento existe quando eu reconheço Krishna no meu próprio coração como sendo eu? Não é separado, não é diferente. Ele e eu somos exatamente o mesmo. Aquele que descobre Krishna como sendo a própria natureza, livre de limitação do eu. Esse, então, está livre. Esse encontra moksha, a liberação do estado de sofrimento, encontra a identidade com esse divino, a identidade com ser livre de limitação. Esse é o coração do ensinamento dos Vedas, esse é o coração da Bhagavad Gita, do ensinamento da Bhagavad Gita, e a natureza de Krishna. A natureza de Krishna, então, é revelada dessa maneira, por ele próprio, nesse texto maravilhoso, que é a Bhagavad Gita. Um feliz Krishna Janmashtami para todos nós. Hari Om, Jai Shri Krishna, Tat Sat.